E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de violão. E como eu tinha prometido para os meus alunos, eu estou criando esse pequeno vídeo aqui só para mostrar como é que a gente constrói, como é que nós que somos músicos enxergamos a construção de um acorde, né? Que isso aí facilita bastante na interpretação e utilização no decorrer da execução de alguma música, né? Então, de cara, para quem é iniciante, a gente precisa entender quais são os símbolos utilizados para representar essas notas aqui, né? Por exemplo, a nota Lá, ela é representada pelo símbolo a letra A, né? O Si representado pelo B, o Dó pelo C, o Ré pelo D, o Mi pelo E, o Fá pelo F e o Sol pelo G, certo? A música é uma linguagem universal, né? Se você for lá para o Japão, claro, na, na escrita deles lá, vamos ter o A, o B, C, D, E, F e G, né? Nos Estados Unidos, no qualquer lugar, certo? E essas letrinhas aí vão significar as verdadeiras notinhas aí, bem como os acordes que a gente vai estar estudando, certo? Então, como é que os acordes são construídos? Nós temos aqui a escala natural de Dó maior, certo? Existem 12 escalas, não do Dó, mas usando as dos intervalos e seus afins inicialmente, certo? A gente está falando de escalas maiores, certo? Então nós temos aqui, de acordo com o que vimos no slide anterior, o C, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó, certo? Falando do grave para o agudo, é, vão acontecer repetições como essas aqui, gente. Do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e assim sucessivamente, certo? Para que a gente consiga entender algumas das nossas formações de acordes, a gente sabe que as notinhas aqui são distribuídas entre graus, né? O que são esses graus? Na verdade, são pontos que posicionam a gente, certo, na construção do acorde. Por exemplo, a maioria não, todos os acordes maiores são construídos pela tônica, terça e quinta. Tônica, que é o primeiro grau, a terça, que é a terceira nota, ou terceiro grau, e a quinta, que é a quinta nota da escala, né? Ou quinto grau, certo? Como é que a gente sabe quem são as notas da escala aqui realmente? Essa é a nossa primeira escala que a gente está estudando, então é, a gente pode observar através dos intervalos que existem entre algumas notinhas aqui e através desses intervalos a gente tem uma fórmula de, de fabricação da escala, posso assim dizer, certo? Então temos esses intervalos aqui colocados, certo? Cada intervalo desse nos posiciona quando a gente tá querendo formar o acorde dessa forma aqui, ó. É, do Dó, para eu enxergar o Ré ou eu tocar no Ré, eu passo por dois semitons, certo? Então eu tenho que passar o semitom 1 aqui e o semitom 2, então eu tenho um tom. A união de dois semitons forma um tom, certo? Então eu tenho essa formulazinha básica aqui de construção da escala. Então, do Dó para o Ré, já que eu tenho dois semitons, foi o que eu disse agora há pouco, então eu tenho um tom. A união de dois semitons é igual a um tom. Do Ré para o Mi também. Do Mi para o Fá eu não tenho intervalos. Vocês estão vendo a diferença aqui, ó? Do Dó para o Ré eu tenho intervalo, do Ré para o Mi tem intervalo, do Fá para o Sol, do Sol para o Lá, do Lá para o Si. Mas entre o Mi e o Fá, e o Si e o Dó, eu não tenho intervalos. Então eu tenho um semitom aqui, certo? Isso é lido como um semitom, igual a esse aqui, certo? Então, ó, do Fá para o Sol, do Sol para o Lá, do Lá para o Si e do Si para o Dó, certo? Então eu formei minha escala de Dó maior
de acordo com essa fórmula aqui, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Certo? Então, ó, com base nisso, já que eu estou falando do Dó maior, se eu pegar a tônica, terça e quinta, eu posso formar o acorde Dó maior. Lembre-me dessas notinhas aí que eu falei para vocês. A tônica, que é o primeiro grau, a terça, que é o terceiro grau, e a quinta, que é o quinto grau. Certo? Então, ó, selecionando elas ali, eu tenho o Dó, o Mi e o Sol. Aí onde é que eu aplico isso? Por exemplo, eu vou tratar com vocês aí no próximo slide, no violão, certo? Só relembrando aí, ó, as nossas simbologias para cada nota, né? Então, se eu pegar o braço do violão aqui, ó, de baixo para cima, eu tenho as cordas soltas, ó, como está indicando aqui, Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi, certo? Se eu tenho Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi aqui, certo? Se eu pressionar essa casa aqui, certo? No braço do violão, os trastes, que são essas barrinhas aqui, dividem as casas, ó. Eu tenho casa 1, casa 2 e casa 3, certo? Então, ó, já que eu tenho essas casas aqui, se eu pressionar a corda aqui embaixo, nessa casa 1, eu estou pressionando meio tom. Essas casas são divididas de meio em meio tom, ou semitons, como a gente viu aqui, ó, no slide anterior. Esses semitons, certo? Então, o Dó seria a corda solta, por exemplo. Se eu pressiono ela na próxima casa, eu já estaria pressionando o Dó sustenido. Se eu pressionar na próxima casa, estaria pressionando o Ré, certo? E assim sucessivamente. Então, observando aqui, ó, se eu pressionei meio tom aqui nessa casa aqui, eu estou pressionando o Fá. Se eu estou pressionando meio tom aqui, ó, quem é que vem depois do Si? O Dó, certo? Se eu pressionasse meio tom aqui, quem é que vinha depois do Sol? Sol sustenido. Meio tom aqui, Ré sustenido. Meio tom aqui, Lá sustenido. E meio tom do Mi, Fá. Né? Lembra? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, ó, meio tom do Mi aqui também. Então, o que foi que eu falei no slide anterior? Que as notas que compõem o Dó maior são Dó, Mi e Sol. Onde é que eu encontro isso aqui no braço do violão? Ó, o Dó, certo? Porque vem depois do Mi, ele está preso aonde? Na segunda corda, primeira casa, ó. Eu pressiono com o dedo 1, certo? Onde é que está o Mi depois? Ó? Tem um Ré, Ré sustenido, depois o Mi, ó. Então, pressionando aqui, eu tenho o Mi. E, por fim, o Dó. De novo. Ah, tá certo, mas você falou que as notas são Dó, Mi e Sol. Cadê o Sol aí? Essa corda Sol aqui, ó, tá solta. Então ela conta, gente, também. Beleza? E o Mi? Outro Mi aqui, ó, solto. Também, ó. Não estou pressionando ele. Estou pressionando esse que eu marquei de azul. Outro Mi aqui, ó. Tudo vai ser Dó, Mi e Sol. Dó, Mi e Sol. Certo? Ó. Dó aqui, Mi aqui, Dó, Mi, Mi. Só que é um Mi grave, um Mi agudo, certo? Um Mi intermediário aqui, o Sol, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos formar o acorde de Ré maior, certo? Então eu já soltei aí meu slide errado, né? Mas já apareceram aí os sustenidos. Vamos trazer aí, ó, escala natural Dó maior, que eu esqueci de editar aqui também. Na verdade seria Ré maior, certo? Eu já montei a escala aqui, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, né? Se a gente esquecer esses sustenidos, a gente sabe que a gente só está montando uma nova escala. Agora, esses sustenidos aqui são fundamentais por causa dos intervalos, certo? Então, ó, temos os graus, continuam sendo os mesmos. Ó. Lembra que para a formação da escala, elas obedecem do primeiro ao sétimo grau. Eu coloquei o oitavo aqui só para complementar, né, a nota. E quais são os intervalos aqui, ó? Lembra da nossa regra? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, ó, do primeiro para o segundo grau eu tenho um tom, do segundo para o terceiro eu tenho um outro tom, do terceiro para o quarto eu tenho que ter um semitom, do quarto para o quinto, um tom, do quinto para o sexto,
um outro tom, do sexto para o sétimo, um outro tom, e do sétimo para o oitavo grau, um semitom, beleza? Então, pegando a tônica, terça e quinta, quais seriam as nossas notinhas aí para serem aplicadas? Né? Eu pegaria o Ré, Fá sustenido e o Lá. Mas como foi que esse Fá sustenido apareceu aqui? Se vocês olharem no slide anterior, do Mi para o Fá eu tenho um semitom. Mas só que nessa situação aqui eu precisava de um tom. Como é que eu vou achar esse tom? Lembra que depois do Fá tem um Fá sustenido aqui no meio, certo? No outro slide. Então eu simplesmente excluí o Fá, voltando aqui, excluí o Fá, certo? E adotei o Fázinho sustenido, só que eu transformei ele de pequeno para grande aqui agora, certo? Então eu tenho o Ré, o Fá sustenido e o Lá, formando assim o acorde de Ré maior, certo? Se eu voltar para cá, eu vou reaproveitar o slide anterior, certo, gente? Se eu quisesse formar um acorde de Ré maior aqui, eu tenho as cordas soltas, esqueçam isso aqui, essas marcaçõezinhas, mas se eu quisesse formar o acorde de Ré maior, eu preciso do Ré, certo? O Fá sustenido e o Lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Onde é que eu vou encontrar um Ré aqui? O Ré eu vou encontrar a corda solta, certo? Onde é que eu vou encontrar o Lá? Aqui, ó. Já tem o Lázinho aqui, certo? Onde é que eu vou encontrar o Fá sustenido? Olha, Mi, Fá, Fá sustenido estaria aqui, certo? E onde é que eu vou encontrar outro Ré? Aqui, ó. Si, Dó, Dó sustenido, Ré, certo? E se a gente continuasse, ó, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido e assim sucessivamente. Beleza, eu já tenho aqui, ó, o Lá, o Fá sustenido, o Ré, um outro Ré aqui, ó, que é a corda solta, certo? Tem o Lá também aqui de novo, ó, e o Mi eu não vou tocar, certo? O Mi, se eu fosse tocar, seria uma outra situação, ele seria a nona do acorde, um acorde de Ré com nona, né? É isso aí. Então, gente, eu não vou tocar nele aqui, senão vai destoar um pouco do que a gente tá vendo, certo? Então, gente, por hoje é só essa videoaula aí. Depois eu vou estar postando outras videoaulas a respeito dessa formação dos acordes. E fica a dica aí de você tentar fazer como exercício a formação dos outros acordes. O acorde de Mi, o acorde de Fá, o acorde de Sol, de Lá, de Dó. Aí depois você pega dos intervalos ali, pegando essa tabelinha aqui, ó, utilizando essa tabelinha inicial que a gente viu aqui dos graus, do, dos intervalos dela, né? Se eu pegar aqui a partir dessa daqui, que é uma notinha Dó sustenido, eu posso montar, ó. Quem é um tom depois do Dó sustenido seria o Ré sustenido, né? Quem é um outro tom depois do Ré sustenido, né? Seria um Fá, né? Que o I passa, o I, na verdade o E aqui passa a ser um intervalo, né? E assim sucessivamente. Pratiquem os exercícios aí usando essa tabelinha da fórmula aí. E qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Valeu, até a próxima.